Bom, meu nome Diego de Samael, ou Diego, né? Já mudei o nome de novo, Diego de Samael. Mestre de alta magia, sacerdote de Umbanda, feiticeiro de Quimbanda e Babalaô de Ifá. E hoje eu tô aqui para comentar um vídeo que nas plataformas viralizou, mas viralizou num contexto bem negativo. Por que num contexto bem negativo? Porque o vídeo literalmente ele ilustra um sacerdote fingindo estar incorporado com Maria Mulambo, agredindo outro filho da casa, né? E aí vi os comentários de muitas pessoas na internet, vi as vozes de muitas pessoas e vi de um que falou uma situação bem sábia. Tata Fábio, né? Se eu não me engano ele é de Quimbanda, se eu não me engano da Quimbanda Ancestral, e ele comentou uma situação que é verídica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá. Às vezes eu dou até um crédito pro pessoal do Culto Livre, apesar de não ser fã de Culto Livre, mas às vezes eu entendo porque as pessoas procuram o Culto Livre ao invés de procurar uma casa de religião. E por quê? Não é de hoje que a religião, principalmente algumas religiões, não vou dizer todas, mas Diego, você vai culpar a religião? Não, não vou culpar a religião. Mas sim pessoas que se utilizam da religião para cometer crimes. O que aconteceu com esse sacerdote não é de hoje que acontece dentro do candomblé, não é de hoje que acontece dentro da Umbanda, não é de hoje que acontece dentro dos terreiros de um modo geral. A religião sempre foi palco de muitas coisas atreladas, né, a diversos crimes. A agressão é um dos que tantos outros já cometeram. Estava comentando com o pai Marcos, né, ele que é sacerdote de Umbanda de Candomblé lá do Rio de Janeiro. Ele estava me comentando uma situação que aconteceu e ninguém falou. Todo mundo está preocupado com o que o sacerdote fez agredindo o rapaz, né? E aí estava me comentando que diz que lá no Rio de Janeiro aconteceu uma situação bem simples. O rapaz, alegando, né, que estava passando por um ebó, teve que ficar nu, teve que ficar literalmente nu com o negócio dele para cima. Ou seja, o sacerdote estava fazendo esse tipo de situação, alegando que aquilo ali era um ebó. E quando as pessoas ficaram sabendo dessa situação, pediram para o rapaz ir para a delegacia. Não obstante, o sacerdote continuou ligando para o filho, ou para o suposto filho, né? Falando que ele tinha que fazer isso durante 7 vezes. E aí é que tá. Ao ponto que nós estamos chegando. Ah, mas Diego, você está falando que isso é religião. Não, isso não é religião. Isso se chama falta de caráter. E isso não acontece só nos terreiros. Temos padres, pastores, um monte de gente que se utiliza da religião para cometer crimes. Sim, para cometer crimes. Ocultistas e por aí vai. Pessoas que se utilizam da religião, da magia, daquilo que eles professam para cometer crimes. E aí é que tá. Ah, mas a gente tem que combater isso. O Tata Fábio estava falando que antigamente a coisa mais comum que se tinha, sacerdotes incorporando orixás ou incorporando entidades e descendo a surra no filho de santo. Ah, mas antigamente o povo não tinha o conhecimento que tem hoje. Nenhum sacerdote, nenhum ser humano
está acima da lei. Nenhum ser humano está acima da lei, né? Aproveitar e utilizar meu celularzinho aqui e, né? Vamos ver o que a lei diz com relação a essa questão de agressão. Minhas pessoas. Vamos ver aqui o que diz a lei. O que diz a lei, né? Com relação a essa situação. Agressão é crime segundo o Código Penal, artigo 129, lesão corporal. Ofender a integridade corporal ou a saúde da pessoa. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, podendo ser maior conforme a gravidade, grave, gravíssima ou seguida de morte. Agressão psicológica também é crime. Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, onde o artigo 147 trata de ameaça. Ao ameaçar alguém por palavra, escrito ou gestos, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Lei Maria da Penha, artigo 7, define violência física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual. Violência psicológica é crime, inclusive humilhação, xingamento e manipulação. É crime. Qualquer tipo de situação, como eu acabei de dizer, agressão psicológica, agressão de tudo quanto é jeito é crime. Está no artigo, no Código Civil, no Código Penal. Então, quando eu falo, e às vezes eu dou razão para as pessoas que vão para o culto livre, que vão para o ocultismo, que vão para qualquer outro lugar e rechaçam certos sacerdotes, eles estão certos num ponto. Por quê? Ah, mas aí, Diego, você vai falar... Não. Nós temos que pontuar algumas coisas. E o que é pontuar algumas coisas? Tem muito sacerdote que se utiliza do grau sacerdotal, a autoridade, e fala que está, né? E aí, vamos lá. Agressão é crime. É injustificável uma pessoa que procura uma casa de religião, seja ela qual for, está buscando um consolo, está buscando, através da religião, muitas das vezes, acreditar em algo para que a vida dessa pessoa mude. E aí o sacerdote, ao invés de ajudar essa pessoa, não, o sacerdote se utiliza do seu título sacerdotal ou da sua autoridade sacerdotal para cometer crimes. As pessoas estão fragilizadas, as pessoas estão, né, emocionalmente frágeis e psicologicamente frágeis também. E aí procuram um sacerdote para que o sacerdote resolva a vida dessa pessoa, ou de alguma forma ou de outra dê um direcionamento para essa pessoa. No entanto, dentro dos terreiros, os filhos são agredidos, humilhados e passam por diversas situações que é crime. É crime isso. Então, Diego, mas aí... Não, eu vou falar logo. Eu já cansei de defender a religião. Por que eu já cansei de defender a religião? Porque não adianta você falar. Não adianta você falar. E aí a gente vê muitas das vezes o porquê que tem muitas pessoas de outras religiões que metem o pau na nossa religião. Infelizmente,
muitos sacerdotes estão produzindo prova contra eles mesmos. E por mais que a gente queira defender a Umbanda, queira defender a Quimbanda, queira defender o Candomblé, queira defender aquilo que nós acreditamos ser certo, nós temos que entender uma coisa. A culpa não é da religião. A culpa é das pessoas que adentram a religião. E aí eu já falo, isso é falta de caráter. Religião é uma coisa, caráter é outra. Então, quando a gente fala que nós temos pessoas sem caráter dentro da religião, as pessoas não acreditam. E sim, nós temos pessoas sem caráter. Pessoas que agridem, pessoas que fazem, diversos tipos de crime dentro da religião, e aí fala, eu sou sacerdote. Seu título sacerdotal não serve pra porra nenhuma quando a situação é criminosa. Quando a situação é criminosa. Tivemos o caso, João de Deus. Deu uma repercussão do caralho na internet quando prenderam João de Deus. Um cara que tinha nome, tinha fama, tinha tudo. E aí é que tá. A mentira tem perna curta. Por que a mentira tem perna curta? Você vai cometendo vários crimes. Mas ele é uma autoridade, é uma pessoa poderosa. Olha o que aconteceu com João de Deus. De que adiantou? Poder? De que adiantou? Fama? De que adiantou tudo? Hoje ele está onde? Na cadeia. Preso. João de Deus é o exemplo mais do que cabal de que você, pseudo-sacerdote ou sacerdote, que acha que está acima da lei. Não. Uma hora a conta chega. E essa conta, uma hora, você vai pagar. Então eu acho que nada mais justo que nós que defendemos a boa prática religiosa, que nós que defendemos os bons costumes, que nós que defendemos o bom caráter, ensinemos isso aos nossos próximos, até porque a religião, querendo ou não, Candomblé, Umbanda, Quimbanda, a nossa função não é agredir, a nossa função é educar pessoas. A minha casa, ela quase não tem filhos de religião, por quê? Será que é porque você agride pessoas? Não. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam desse tipo de terreiro. Elas gostam de terreiros onde o sacerdote agride, onde o sacerdote humilha, aonde o sacerdote faz esse tipo de situação, ao invés de fazer o quê? Como eu faço dentro da minha casa, educar. Nós temos que entender uma coisa. Nós estamos formando pessoas. Nós estamos formando cidadãos. Dentro da Quimbanda, dentro da Umbanda, dentro do Candomblé, dentro do Ifá, dentro de qualquer que seja a segmentação religiosa. Nós estamos formando pessoas. E se nós estamos formando pessoas, é esse tipo de pessoa que você quer formar? Uma pessoa que agride, uma pessoa que comete crimes em nome de uma religião e utilizando o nome de entidades como Maria Mulambo, Maria Padilha e por aí vai. Zé Pilintra e por aí vai. E aí é o que eu digo para vocês, senhores e senhoras. Você acha que é certo isso? Você acha que está sendo certo isso? Mas a religião está sendo mal falada. Sim, e a culpa é nossa. Sim, a culpa é nossa. Diego, não é culpa minha não, porque a minha casa não comete esse tipo de situação. Pois é. A sua casa não. E mais um motivo pelo qual você tem compromisso com a religião. Porque você precisa educar. Porque amanhã ou depois é seu nome que vai estar ligado a esses iniciados ou futuros sacerdotes. E aí é que tá. Se você é adepto a bons costumes e você, dentro da tua casa, tem pessoas dessa estirpe, por isso que eu falo, eu aqui na minha casa,
Eu não tenho muitos filhos de religião, por quê? Porque aqui eu prezo por uma coisa chamada caráter. Caráter. Eu não estou aqui preocupado com cabeças. Eu estou aqui preocupado com formar filhos de religião, filhos que realmente têm caráter. É esse tipo de situação que eu estou preocupado. Não estou preocupado com o número de cabeças. Estou preocupado com pessoas. É por isso que, sim, Diego, você tem algum iniciado da tua casa? Sim, eu tenho um. De 2023 até agora, só tem uma pessoa que eu iniciei. Para vocês verem o quanto eu sou seletivo. E por que eu sou seletivo? Porque eu não estou preocupado com o dinheiro da mensalidade. Não estou preocupado com esse tipo de situação. Eu estou preocupado em formar pessoas. Pessoas de bem. Pessoas que têm boa índole. Pessoas que têm caráter. Eu não estou preocupado com o número de pessoas. E sabe por que eu não estou preocupado com o número de pessoas? Porque eu fico vendo muitas pessoas na internet tendo grandes números de pessoas, mas aí é que tá. Lição de marketing, né? Você pode ter uma audiência, mas não significa que aquela sua audiência é qualificada. Como assim, Diego? Sim, audiência é uma coisa. Audiência qualificada é outra coisa bem diferente. Aí vamos falar de marketing, né? Acompanhei esses dias um rapaz chamado Ruiter, né? Que estava vendendo um produto. Muita gente na live dele, né? E ele vendendo um produto lá que, se eu não me engano, é de 3 mil reais. 3 mil reais. Conclusão: nem todo mundo que estava assistindo a live conseguiu pagar 3 mil reais para o produto daquele cara. E aí que tá. A sua audiência é qualificada? A sua audiência compra de você? A sua audiência faz consultas, faz trabalhos? A sua audiência faz alguma coisa? Não. A sua audiência é sua audiência. É a mesma coisa, filhos de religião. Não significa que um número grande de filhos de religião significa que todos vão seguir aquilo que você... Eu, por exemplo, estava na casa de um sacerdote chamado Pai Kleber de Ogum. Estava na casa dele, um excelente sacerdote por sinal. Não fiquei na casa dele por alguns motivos que até então, né, eu julgava ser errados, mas aí é o pensamento dele, é a visão dele, e aí é que tá. Não tenho nada contra com a pessoa dele, mas eu não fiquei na religião não porque ele seja um cara mau caráter, mas algumas coisas não bateram. Ou seja, a minha visão com a visão dele não bateu. Ah, Diego, mas aí você está preocupado? Não, eu não estou preocupado em ter pessoas com a mesma visão que a minha. Mas eu estou preocupado em ter pessoas que realmente vão levar o legado do meu culto para frente, sem ficar pensando em grana, sem ficar pensando em nome grande. Por quê? Ah, Diego, mas aí você quer limitar seus filhos de santo? Não. Quantidade de pessoas não é qualidade. Quantidade de pessoas frequentando um terreiro não é qualidade. Como eu disse, você pode ter uma audiência enorme. Quantas pessoas daquela audiência vão te procurar no privado? Para fechar um trabalho, para fechar uma consulta, para fechar alguma coisa. Nem todo mundo que está olhando para você significa que está te olhando com bons olhos. E aí é que tá. Quando você tem caráter, não é a audiência que te influencia. Quando você tem caráter, não é o número de filhos de religião que... Caráter é caráter independente do número de filhos de religião, do número de pessoas que você passa essa credibilidade na internet. Não é isso que faz de você um grande sacerdote. Então, eu preferi, não desmerecendo, não falando que ele não tem caráter, mas Pai Kleber de Ogum é um grande sacerdote. Mas eu preferi sair da casa dele por um motivo bem simples. Não era aquilo que eu queria seguir. Sim, eu desencantei do candomblé.
Eu já não estava frequentando a casa dele, já não estava indo na casa dele, né? Eu estava até indo meio que a pulso, mas estava indo, né? Mas aí eu decidi e falei, não, não é isso que eu quero seguir na minha vida. Não é essa situação que eu quero seguir na minha vida. Não é isso que eu quero para minha vida. Dinheiro? Fama? Sucesso? Não, não era isso que eu quero. E não é isso que eu quero. Acho que fama, sucesso, essas coisas vêm em consequência. É uma consequência daquilo que você faz. Ou seja, se você é um bom sacerdote, se você faz e entrega aquilo que realmente você diz que você entrega. Agora, se você é um cara que tem muita gente te seguindo, mas, né, não é uma audiência qualificada, número de seguidores, número de pessoas no canal, isso não quer dizer nada. Orixá não está preocupado com você ter rios de dinheiro. Orixá, Exu não está preocupado em botar dinheiro no teu bolso. Até uns anos aí para trás eu acreditava nisso. Que Exu era obrigado a colocar dinheiro no meu bolso. Que Orixá era obrigado a colocar dinheiro no meu bolso. Que a espiritualidade era obrigada a colocar dinheiro no meu bolso. Com o tempo eu fui aprendendo, com o tempo eu fui aprendendo que Orixá, Exu, Pombogira, entidades, são o espelho daquilo que eu mesmo sou. Eles são o espelho daquilo que eu mesmo sou. Ou seja, se eu realmente sigo aquilo que a espiritualidade me ensina, espiritualidade não precisa de luxo. Espiritualidade não precisa de nada disso. Espiritualidade precisa ser respeitada, precisa ser cultuada, independente se você está bem ou se você não está bem. E aí é o que eu digo, caráter. Quando você cuida da tua espiritualidade, quando você realmente leva isso a sério, isso aí é uma questão de caráter. Então, independente se você está cultuando Orixá, se você está cultuando Exu, Pombogira, independente do que você esteja cultuando, caráter está acima de tudo, está acima de todos. Então, se você não tem caráter, não adianta você ter o número de seguidores que você tem, não adianta você ter o número de seguidores que você tem, não adianta você ter nada disso. Caráter é algo que, com audiência ou sem audiência, com seguidores ou sem seguidores, com filhos ou sem filhos, caráter é algo que não se vende. Tá aí, ó. João de Deus, esse rapaz aí e tantos outros sacerdotes que nós temos aí por aí afora. Se você está procurando uma casa com um sacerdote, né? Cuidado com esse sacerdote que você vai procurar a casa dele. Uma dica que eu aprendi lá atrás e que eu sigo até hoje. Não é famosinho, é a sabedoria. Não é fama, é sabedoria. Nenhum dos sacerdotes que eu tenho hoje em dia são famosos. Nenhum dos sacerdotes que eu tenho hoje em dia são famosos. Pai Tiago não é famoso na rede social, não. Ele é lá de Manaus, tem o culto dele, tem a umbanda dele, tem as coisas dele, faz os vídeos dele de vez em quando no TikTok. Mas não é um cara famoso. Não é um cara famoso. Painaldo não é um cara famoso. Então, se você está procurando uma casa de religião, um bom sacerdote, não se preocupe com o número de seguidores, se preocupe com o caráter dele, a forma com que ele trata os filhos de religião dele. E não só a forma com que ele trata os filhos de religião dele, mas a forma com que ele trata as pessoas. As pessoas estão precisando procurar
terreiros locais em que o sacerdote está equilibrado emocionalmente. Ele realmente acredita naquilo que ele faz. Ele realmente tem fé naquilo que ele faz. Ele realmente acredita nos orixás, acredita nas entidades e ele acredita no propósito ao qual ele se tornou sacerdote. Então, Diego, você é contra sacerdote que tem fama, que tem sucesso? Não, eu não sou contra pessoas que têm fama, pessoas que têm sucesso. Mas fama e sucesso é consequência. É consequência. Fama e sucesso é consequência. Pai Kleber atingiu o que ele atingiu na vida dele e tá certo. Ele é um cara que, assim, o pouco tempo que eu fiquei na casa dele, pra mim, eu tirei o chapéu pra ele. Mas sim, candomblé não fez mais sentido pra mim. Não estava fazendo mais sentido pra mim. Não estava enchendo os meus olhos mais. E aí eu decidi seguir a minha religião. Seguir a minha caminhada. Como ele falou. Não meta bronca ou não fale mal da religião. Não, não é falar mal da religião. E provavelmente eu acho que ele vai ver esse vídeo. Eu não vou falar mal da religião, mas alertar as pessoas de que tem sacerdotes bons, de caráter, e tem sacerdotes que infelizmente não são bons e que não têm caráter. E aí é que tá. Seres humanos realmente cometem erros. Todo mundo comete erros. Todo mundo comete erros. Seres humanos não são perfeitos. Todo mundo comete erros, né? Mas aí é que tá. Errar é humano. Cometer crimes não. Não é humano. Errar é humano. Cometer crimes não é humano. De forma alguma, de jeito nenhum, de forma maneira. E não, eu não estou falando isso de Pai Kleber. Mas eu estou falando isso de outros tantos sacerdotes que nós temos aí. Inclusive esse que agrediu o próprio filho de religião. Inclusive insultando ele, humilhando ele e depois agrediu ele. Isso não é postura de sacerdote. Isso não é postura de sacerdote, não. O tempo que eu vivi na casa de Pai Kleber de Ogum, nunca vi isso na casa dele. Nunca vi isso na casa dele. Pai Tiago também, nunca vi isso na casa dele. Pai Naldo, também nunca vi isso na casa dele. Então, é esse tipo de sacerdote que vocês deveriam de procurar. Pessoas que são idôneas. Pessoas que têm caráter. E que tratam os seus filhos de igual para igual. Então é isso. Não estou chamando ninguém para vir para minha casa. Não estou chamando ninguém para vir para minha família. Mas eu seleciono sim as pessoas a adentrar minha casa. Seleciono sim pessoas a adentrarem a minha casa. Por quê? Porque eu não estou afim de ter pessoas que amanhã ou depois cometam esse tipo de situação. Eu sempre cobro dos meus filhos da minha casa isso. Caráter, boa índole. É isso que vocês têm que ter. Caráter e boa índole. Sem o caráter, sem a boa índole, não adianta o título sacerdotal que você tem. Então é isso. Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. As informações com relação à minha casa, consultas oraculares, tudo tá aqui abaixo do vídeo. Beleza? Um abraço a todos, sucesso, fui!